Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo ao canal. E eu gostaria de saber como é que você ficou se sentindo semana passada ao ver a última do STF. Eu não sei se você faz parte daquele grupo de pessoas que estão sempre no Twitter fazendo subir a hashtag impeachment no STF e esse tipo de coisa, né? Como eu faço parte desse grupo, essa atitude me sensibilizou particularmente. O fato de eles usurparem a função do legislativo, que é a de se pronunciar sobre a revisão de leis, né? Apenas o legislador, isso a gente sabe, pode intervir para prever crimes e penas. Então, aquilo que o STF fez foi violar o princípio de reserva legal. E o princípio de reserva legal, ele é iluminista. Então, o que causou choque para mim, o que causou o maior choque, não foi nem o Supremo se meter a besta de novo, porque ele tem feito isso constantemente, não tem observado que o seu papel é de preservar a Constituição, ele tem constantemente se metido na esfera dos demais poderes, por isso que a população não vê a hora de dar impeachment em quase todo mundo ali. Mas o que me chocou particularmente foi a justificativa do ministro Barroso, e é sobre ela que eu queria falar aqui. Não vou entrar em questões culturais, não vou entrar em quais são os pressupostos que levaram o STF a ter uma atitude como essa, porque eu acho que como ela é absurda em si, eu não acho tão relevante aprofundar essa discussão, né? É claro que compreendendo, a partir do momento que você diz, tá, mas é claro que eles quiseram votar isso, porque os ministros têm um viés progressista e quiseram forçar a barra, mesmo que o governo eleito pela população tenha um viés liberal conservador. É verdade, mas como muita gente falou sobre isso, eu vou fazer uma análise formal, porque eu achei uma violência contra a inteligência da população. O senhor Barroso vem dizer que o que justifica aquela atitude do STF e o seu voto, inclusive, é a função, o papel iluminista que caberia ao Supremo, né? Isso me chocou. E eu só não vou dizer que foi um choque totalmente ruim, porque me obrigou a reler um livro que eu vou indicar para vocês no final desse vídeo. Aliás, o objetivo desse vídeo é pedir que vocês leiam e protejam, por meio da inteligência, protejam-se por meio do cultivo do espírito, dos absurdos que os poderosos no Brasil jogam na nossa cara, porque o nosso único recurso é expandir a consciência, não tem outro caminho. A gente está num país que tem uma tradição tirânica, a usurpação do poder, os golpes à direita, à esquerda, de todo lado, são muito constantes desde a fundação da República, que nasce com né? Então a gente tem que se proteger por meio da expansão da consciência de todo tipo de abuso de poder a que a gente está submetido. E o STF tem abusado do poder constantemente. Nesse caso ele não abusou só do poder, ele abusou da paciência das pessoas que se preocupam em estudar para se tornar cidadãos melhores, né? E como que o ministro Barroso, no meu entender, fez isso, ele particularmente? Bom, como vocês sabem, quais são os 3 pilares do Estado de Direito? Quais são os 3 pilares? Primeiro, né, o governo da maioria. Segundo, a limitação do poder. Terceiro, o respeito aos direitos individuais, os direitos fundamentais, né? Quando o STF se diz que ele deve proteger essa estrutura, a própria estrutura do Estado de Direito, vamos supor que ele tem que preservar esses 3 pilares. Porque vamos entender que o Estado de Direito é uma casinha que ela depende desse tripé para ter equilíbrio. Só que o que o ministro Barroso e os seus coleguinhas do STF fizeram foi dar uma rasteira em 2 desses pilares em nome de um. Então o que eles fizeram foi fazer a casa ficar bamba e cair, né? Eles deram um chute no Estado de Direito, né? Ao meu ver, eu interpretei dessa maneira. Por quê? Porque você tem ali o governo da maioria, e a justificativa do Barroso é justamente, não, o papel iluminista, o Supremo tem um papel iluminista de legislar, de representar, de legislar sobre assuntos que o bom senso, que o senso comum da maioria, só faltou ele falar da maioria imbecil, da maioria burra, né? Acho que ele pensou que o senso comum da maioria não são capazes de se pronunciar, ou seja, ele, em primeiro lugar, ele usurpou o governo da maioria, né? E ele justifica isso pelo papel iluminista do Supremo. E é muito curioso, porque ele diz o seguinte, que há conjunturas nas quais é preciso
empurrar a história. Ele diz, em alguns momentos cruciais do processo civilizatório, a razão humanista precisa impor-se sobre o senso comum majoritário. Ele já está querendo dizer que algumas pessoas têm uma capacidade maior de decidir como é que os outros devem pensar, né? Então ele já está, nesse momento, chutando o pilar do governo da maioria, como elemento que mantém de pé essa estrutura do Estado de Direito. O segundo tripé, o segundo pilar que ele chuta é o da limitação do poder. Porque como é que a gente garante que não haverá abuso de poder? E isso é herança, sim, do pensamento liberal. Isso é liberalismo político. Como que a gente garante que não haverá abuso de poder por parte do Estado contra os indivíduos? Fazendo a tal partição, né? Você tem um sistema de freios e contrapesos. E a gente tem isso. Do ponto de vista formal, a gente tem no Brasil. É só fazer funcionar. Agora, o que é que o cara faz lá do Supremo? Em vez de ele exercer esse papel, de garantir que o sistema de freios e contrapesos seja respeitado, ele vai lá e dá uma rasteira na própria limitação do poder, na estrutura que limita o poder, né? E tudo isso em nome de quê? Em nome de, diz ele, salvaguardar o respeito aos direitos fundamentais. E eu pensei assim, bom, mas como é que a gente pode ter Estado de Direito se a gente não tem a preservação simultânea dos três pilares? Se a gente superpõe um sobre os demais, deixando esse Estado de Direito desequilibrado e capenga? Não dá. Então é nesse sentido, e eu acho que os ministros do STF não estão entendendo o alcance da nossa visão. Eles não estão sacando que não é uma questão de preconceito, ninguém está falando, não criminaliza a homofobia porque nós somos uma sociedade atrasada que não aguentamos os gays. Até parece, o Brasil tem a maior parada gay do mundo, por assim dizer, sabe? Eu já estive, inclusive, nessa parada, eu sei como ela é. Eu lembro muito bem que, se eu não me engano, foi em 98, indo no cinema com a minha mãe, que é uma pessoa esclarecida, ela dizia, olha, vai começar a ter parada gay, vamos lá dar uma olhadinha. E eu lembro que a gente chegou aí, porque a gente tinha ido no cinema na Frei Caneca, e na Paulista a gente viu passar. Começou pequenininha, lá em 98, há 20 anos atrás. E hoje em dia o negócio é uma potência, né? Então, assim, a gente, não estou dizendo que não exista preconceito, que não existam crimes dirigidos às pessoas em razão de elas terem nascido gays. Isso existe, mas isso existe porque o ser humano ele erra o tempo todo. Ele tem preconceitos sempre, né? E não são preconceitos específicos aos gays, são preconceitos, digamos, a mãe solteira, é preconceito a gente que não casa no papel, é preconceito ao vizinho que tem tal profissão. Veja, as pessoas fazem escolhas ou nascem com tal temperamento que muitas vezes não vai estar em conformidade com o ideal de vida dos demais. E qual que é a resposta automática dos demais? Preconceito, certo? Então é algo que é da natureza humana e é algo que a gente vai conviver. Qual é a função do Estado de Direito? Preservar os direitos fundamentais de todos os indivíduos, sem distinção. E aí, o que acontece? O STF vai lá e compara crimes de homofobia a crimes de racismo. Eu não vou nem aqui falar nesse vídeo, para não me estender demais sobre o assunto, sobre o significado do racismo. O racismo é de uma violência extraordinária, porque ele na verdade, o que é o racismo? É você partir do princípio que uma pessoa é intelectualmente inferior à outra pela quantidade de melanina que ela tem na pele. É de um absurdo, é um negócio tão ridículo que realmente foi necessário e tem sido necessário se discutir muito isso em sociedade, né? E nesse sentido, em nenhum momento alguém se contraporia ao fato de o Congresso pensar sobre essa questão, porque é uma questão na qual se precisou pensar, né? Agora, estender isso para crimes contra a homofobia é simplesmente você querer dividir a sociedade em pequenos grupos, esquecendo o que ela tem em comum. Peraí, como assim? Quer dizer que antes de ser uma pessoa, um ser humano, o cara é gay? A pessoa é gay? O que é isso? Não, primeiro é o ser humano. Então vamos garantir, né, os direitos fundamentais de todos esses seres humanos. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é que vale muito a pena dar uma olhada para entender o
o quão revoltante pode ter sido essa declaração do ministro, vale a pena ler um livrinho assim, de 68 páginas, que chama Liberalismo e Democracia, do Bobbio. É um livro clássico, ou seja, você de direita e esquerda você vai ler, porque é uma grande aula, né? Então não vai ferir a sua ideologia particular, digamos assim, não vai, se você é uma pessoa muito fanática, nem esse livro vai te ferir, porque ele simplesmente vai explicar a diferença entre o que é democracia, o que é liberalismo, em como as duas são combinadas, e a combinação entre as duas é a maior contribuição do pensamento iluminista, né? E como depois isso muda com o advento das teorias socialistas. Aí o socialismo sequestra, digamos assim, a democracia para si, e o liberalismo acaba sendo, enfim, sendo entendido como algo que se contrapõe à democracia. Mas, na verdade, existe uma relação de interdependência entre o liberalismo e a democracia para que o Estado de Direito funcione, né? E essa foi a maior contribuição do iluminismo na modernidade, né? Claro que o pensamento conservador depois soube com muita clareza e muita perspicácia mostrar quais são as fragilidades dessa maneira de pensar. Mas mesmo assim, é absolutamente importante que a gente entenda esses dois conceitos para ter a dimensão do quão falaciosa é essa argumentação do ministro e do quão desrespeitoso com relação à nossa capacidade de inteligência foi a última atitude do STF, que deve continuar essa semana, né? Vamos ver agora como é que eles continuam. Bom, obrigada pela companhia. Se você se interessar em saber mais sobre esse livro, dá uma olhadinha aqui nos links e até a próxima.